Bom dia, pessoal, tudo bem, nono ano? E aí, como foram de feriado? Espero que vocês tenham ido bem de feriado, né? Descansou um pouquinho. Pessoal, nós vamos corrigir então a tarefa, exercício 4 da página 55, certo? Vocês já haviam feito o número 3, nós fizemos o número 3, né? E aí, agora é só pegar esse exercício 3 e fazer o quê? Transformar as orações, retorne lá à atividade 3, transforme as frases grifadas em orações subordinadas de mesmo sentido, de modo a obter períodos compostos. Em seguida, classifique como substantiva, adjetiva ou adverbial. Então, nós temos que colocar aí, se eu vou transformar, né, em minha oração em subordinada, né, eu tenho que colocar conjunção, né? Vai ter mais um verbo aí nessa oração, tá? Então, a oração inicial, a oração lá da número 3, por exemplo, era: o dono do restaurante notou a presença de clientes bem trajados. Como que vai ficar aí essa oração, né, com substantivo na letra A? Ela tem que seguir aí o mesmo sentido. Então, nós podemos deixar essa oração assim, ó: o dono do restaurante notou que clientes bem trajados estavam presentes, tá? Então, como que vai ficar a letra A? O dono do restaurante notou, quem nota alguma coisa. O que ele notou? Que clientes bem trajados estavam presentes, tá? Então, a letra A vai ficar assim. Na letra B, nós temos a frase: vou sair da escola ao meio-dia, certo? Então, essa daí também, esqueci de dizer que na letra A nós temos uma substantiva, tá? Oração subordinada, substantiva, que ele pede para classificar, né? Depois nós temos assim: vou sair da escola quando der meio-dia, para transformar essa oração aí em subordinada. Quando eu vou sair da escola? Vou sair da escola quando der meio-dia. Então, esse quando nos dá a ideia de tempo. Então, nós temos aí uma oração subordinada adverbial. Nós usamos advérbio de tempo ali, o quando, tá? Depois a gente tem a letra C. A letra C original era assim, ó: já comprei os ingredientes necessários para uma boa refeição. O que estava grifado aí? Necessários. Nós sabemos que aí esse necessário entrou como um adjetivo da frase, tá? Então, para essa oração continuar como adjetiva, vai ficar assim: já comprei os ingredientes de que necessito para uma boa refeição, tá? Então, nós usamos o de que necessito para uma boa refeição. Esse de que necessito traz aí a palavrinha necessidade de algo, né? Então, aí ela é uma oração adjetiva, tá? Depois, na letra D, a oração original antes era: o palestrante dirigiu sua crítica especialmente às pessoas tagarelas. Estava grifado tagarelas, né? Que nós sabemos também aí que é um adjetivo. Tá? Como que essa oração vai se transformar em uma oração subordinada? Eu vou usar o que, né? E aí vai ficar assim: o palestrante dirigiu sua crítica especialmente às pessoas que faziam o quê? Que tagarelavam, tá? As pessoas que tagarelavam, ok? Depois nós temos a letra E. Na letra E, nós temos assim, ó: acordamos de noite, né? Então, eu vou usar aí advérbio, né? Então, como que vai ficar? Acordamos, né? Quando era noite. Então, essa oração também é uma subordinada adverbial, tá? Depois, a F. Na F, eu vou ter assim: o diretor da empresa comunicou o encerramento das atividades. Aí eu tenho uma oração substantiva. Como que vai ficar essa oração? O diretor da empresa comunicou que as atividades se encerraram,
tá? Então, aí eu tenho uma oração subordinada substantiva, certo? Então, número 4 corrigido. Número 9, vamos corrigir o número 9 agora, tá? Só um minutinho, deixa eu só pegar minha apostila. Vamos lá, então, exercício 9. No exercício 9 era para vocês pontuarem quando necessário, né? Então, tinham as frases aí que vocês tinham que pontuar quando necessário. Observar aí quando a frase é muito extensa ou diante de alguns termos que nós temos que usar a vírgula, tá? Então, vai ficar assim. Letra A. As testemunhas revelaram que o suspeito pulou o muro durante a madrugada. Na letra A, não tem necessidade de usar vírgula, certo? Então, essa oração pode continuar da mesma forma. Na letra B, o prefeito declarou. Aí eu já tenho uma palavra que me traz, que vai vir algo, ele vai falar sobre algo. Então, nós temos que colocar a vírgula. O prefeito declarou, vírgula, nesta tarde, vírgula, que foi quando ele declarou, que as obras do metrô terão início no próximo mês, tá? Depois, letra C. Posso afirmar a todos, vírgula, qual que é a afirmação? Com muito prazer, vírgula, que meu novo romance sairá em dezembro deste ano, tá? Letra D. O fato é que ninguém sabe o que ocorreu naquela manhã cinzenta de inverno. Nessa vocês podem deixar aí também sem colocar vírgula, tá? Não tem necessidade. Não tem nenhuma declaração ou vou dizer alguma coisa, né? O que surpreendeu a todos? Aí vem, né? O que foi que surpreendeu? Vírgula. O que surpreendeu a todos, vírgula, naquela manhã cinzenta de inverno, vírgula, foi a ausência dos guardas de trânsito nas ruas da cidade, tá? Então, era só para eu colocar a vírgula nas que fossem necessário. Letra F. Queremos descobrir se. O que eu quero descobrir? Então, queremos descobrir se, vírgula. Depois de tudo que aconteceu, vírgula, poderemos continuar a viagem. Depois nós temos, na letra G, os cientistas comprovaram, vírgula, porém, que as bactérias não apresentavam perigo aos seres humanos, tá? Então, vírgula, depois de comprovaram, porém, vírgula, e aí o restante da frase fica normal, tá bom? Então, aí, termina na letra G. Depois nós temos o número 10. No número 10, deixa eu pegar o enunciado, né? Número 10, peguei a página errada aqui. Corrija o emprego da vírgula nas frases a seguir e explique por que a pontuação está incorreta, tá? Então, a frase está assim. O grande número de pessoas presentes à cerimônia de abertura da exposição científica animou os organizadores do evento. Essa frase aí, será que ela tem algum erro, né? Então, nós temos aqui, ó, o grande número de pessoas presentes à cerimônia de abertura da exposição científica animou os organizadores do evento. Essa frase está errada onde? Não se usa vírgula entre o sujeito e o predicado quando contíguos, né? Então, ali, ó, quando tem ali exposições científicas, vírgula, não tem necessidade dessa vírgula, tá? Pode retirar. Depois, na letra B, está assim, mamãe sempre se referia ao modo como vovó mostrara devoção, vírgula, a alguns santos portugueses. Então, aí nós também não se usa vírgula, né? Então, pode retirar essa vírgula. Não se usa vírgula entre o nome e o complemento nominal quando contíguos, né? Quando forem aí uma relação direta, certo? Na letra C, o quadro mostra o aviso de sempre, que é proibido fumar no recinto. Aí já aconteceu o quê? No quadro mostra o aviso de sempre. Qual que é o aviso de sempre? Vírgula, né? Que é proibido fumar no recinto. Então, aqui a vírgula e os dois pontos, né? É uma opção para separar a oração principal
da oração subordinada, tá? Então, pode-se usar a vírgula ou os dois pontos para separar a oração principal da oração subordinada, porque aqui nós temos uma oração apositiva que usa os dois pontinhos, tá? Então, vocês vão colocar a vírgula depois de sempre. E aí, o que é o sempre? Que é proibido fumar neste recinto, né? Então, nós temos uma oração subordinada apositiva separada da principal por vírgula, tá? Letra D. Aí está assim, a maior prova de minha amizade por você é que tenho me sacrificado para defendê-lo em todas as oportunidades, né? Então, aí nós temos a vírgula depois do é. Será que essa vírgula ela está errada, está certa, né? Então, nós temos aqui, ó, a maior prova da amizade por você, nós vamos retirar essa vírgula, é que tenho me sacrificado para defendê-lo em todas as oportunidades. Por que que nós vamos retirar a vírgula aí? Né? Como que nós vamos retirar essa vírgula? Porque não é usada a vírgula, né, entre a oração subordinada substantiva e a oração principal, tá? Mas no caso aí, por quê? Porque nós temos uma predicativa. Vocês observaram que nós temos verbo de ligação, né? O é, tá? Tenho me sacrificado para defendê-lo em todas as oportunidades. Então, nós temos aí o predicativo e nós temos o verbo de ligação. Então, esse é não recebe vírgula, tá? Depois, nós temos a letra E. Ninguém duvida, vírgula, de que o calor será insuportável nas cidades. Então, aqui, nós temos que retirar essa vírgula também. Por quê? Porque não se usa vírgula para separar a oração subordinada substantiva, no caso aí, a objetiva indireta da sua principal, tá? Então, nós não usamos vírgula. Nós sabemos que tem alguns casos específicos, mas nesse caso da objetiva, nós não usamos vírgula. Por isso, nós temos que retirar, certo? Bom, vamos ver aí o que está faltando para nós fazermos. Bom, vamos fazer, então, o exercício da página 60, exercício 11. Esse aqui, né, da tirinha do Snoopy. Certo? Vamos lá. Leia a tira. A vovó disse que quando a gente acorda de manhã, deve agradecer por mais um dia e depois se organizar para fazer algo de bom. Tipo, dar comida para o cachorro, né? Aí, né, o pensamentinho aí do cachorro. Nós temos, observe que o texto no balão de Charlie Brown não é pontuado com vírgula. Responda se essa pontuação está ou não correta e por quê, né? Então, ele foi inteirinho aí escrito sem o uso da vírgula, tá? Então, eu quero que vocês observem um pouquinho. Será que está certo? Tá? A pontuação está certa aí, né? Então, será que toda essa escrita aí, né? Não tem nenhum lugar que a gente tem que colocar a vírgula? Tem, então está errado aí, tá? Então, nós vamos colocar assim, que a pontuação está incorreta, porque as vírgulas deveriam isolar a oração adverbial intercalada quando a gente acorda de manhã. Por quê? Olha só, se vocês observarem aqui, vai estar assim, ó, a vovó disse, né? Então, vai dizer algo. Teria que ter colocado a vírgula aqui, que quando a gente acorda de manhã, vírgula, né? Então, teria que ter colocado a vírgula nesses dois lugares. Ah, ó. Tá dando para aparecer para vocês? Que quando a gente acorda de manhã, vírgula, né? Deve, aí vem o que... Essa oração, ela tá intercalada, ela tá no meio, né? Então, ela tem que receber vírgula nesse caso, porque ela não está na sua forma contígua, né? Que é a oração principal, depois a oração subordinada, tá? No caso aí, ela está intercalada, ok? Bom, nós vamos conhecer mais uma regrinha hoje do ortografar, que é logo abaixo aí, tá?
Então, esperar vocês falarem lá. Então, o que nós temos que colocar nesse exercício? Está ou não? Né, vou falar mais uma vez para vocês colocarem. Está ou não correto o uso ali da vírgula, sem a vírgula? Não, né? Está incorreto. Por quê? Porque a oração está intercalada, né? Então, tem que usar a vírgula, tá bom? Bom, o ortografar nós temos assim. Acertar a grafia de palavras que são regidas por regras ortográficas é sempre mais difícil, porque envolve aquelas em que os fonemas, né, os sons, mesmo em contextos idênticos, podem ser representados por diferentes grafemas, que são as letras. Por exemplo, então vamos grifar aí já logo de início, tá? Eu deixei até para grifar agora na hora, para poder grifar e mostrar para vocês aqui. Então, nós vamos colocar ali, primeira coisa, fonemas, sons, né? E depois grafemas, letras. Nessa primeira frase aí, grifar dessa forma. Peraí que eu vou mostrar para vocês. Só assim, tá? Ok? Bom, depois a gente tem assim, o fonema X pode ser representado por X ou CH, como em peixe, chute, né? Tem o mesmo som de X aí, então vamos grifar. O fonema X pode ser representado como em peixe ou chute. Depois, o fonema Z pode ser representado como S, X ou Z. Rosa, exato, zelo, né? Rosa, exato e zelo. E aí a gente usou S, X e Z. E todos os três têm o som de Z, né? Então a gente tem que prestar atenção nessas regrinhas também, que nos ajudam na hora da ortografia, na hora da escrita, ok? Bom, aí logo abaixo vem dizendo assim, se você memorizar algumas dicas, no entanto, certamente diminuirá o número de erros ortográficos, né? Usa-se o C cedilha. Quando que a gente usa C cedilha? Em substantivos derivados de palavras terminadas em to, tivo e tor. Então, intento, intenção, inscrito, inscrição, né? Intuitivo, intuição, introspectivo, introspecção, instrutor, instrução, inventor, invenção. Então, em substantivos terminados em to, tivo e tor, usa-se cedilha, né? Então, é bom vocês grifarem os tópicos, né? Esse é o tópico número 1. Depois, grifando aí o tópico número 2. Em substantivos terminados em tensão, derivados do verbo ter, também usa-se cedilha. Manter, manutenção. Conter, contenção, né? Então, também usa-se cedilha. Terceiro tópico. Em substantivos derivados de verbos dos quais se retira a desinência R. Então, reeducar, reeducação. Tirou-se o R do reeducar e colocou-se aí, né, a desinência, o que restou aí com C cedilha. Importar, tira-se o R, importação, tá? E o quarto tópico diz assim, após o ditongo, quando houver o fonema S, né? Após o ditongo, quando houver o fonema S. Eleição, traição, né? Parece que o som é de S, mas então após o ditongo ali, o ei, ai, né? Que nós temos aí das vogais. Depois tem aqui, então eu deixei assim grifado todos os tópicos, tá? Para vocês lembrarem das regrinhas. E depois nós temos o quinto tópico do outro lado da folha, que diz assim, palavras com sufixos assa, ussa, assar, ansa, ensa, issa ou isso, né? E aí tem, por exemplo, barcaça, ricaço,
esvoaçar, matança, sentença, preguiça, enguiço. Muita gente não sabe que barcaça é sinônimo do quê? De um barco grande, né? Então, nós temos algumas palavras de origem africana que também se usa C cedilha. Se escreve com C cedilha, africana, árabe e tupi. Então, também outra regrinha para grifar dentro desse quadro aí, tá? Então, vamos lá. Origem africana, cachaça, bagunça, miçanga. Origem árabe, açafrão, açude, muçulmano. Origem tupi, açaí, araçá, paçoca. Então, agora, nós vamos fazer os exercícios aí, para ver se vocês entenderam as regras, tá? Bom, o exercício 1 diz assim, escreva o substantivo derivado das palavras seguintes. Então, nós temos repartir. Diante da regra que nós aprendemos, repartição, importar, importação. Depois, infrator, infração, canto, canção e não cantação, hein? Canção. Obter, obtenção. Investigar, investigação. Trator, tração. Exceto, exceção. Depois, setor, seção. Fundar, fundação. Do outro lado, abster, lembra de tirar o R? Abstenção. Relativo, relação. Fundir, fundição. Junto, qual que seria? Junção. Redator, redação. Erudito, erudição. Aí nós temos orar, oração. Ativo, ativação. Deter, detenção. Restritivo, restrição, né? Então, esse aqui entrou naquela regrinha, né? Os que terminam com to, os que terminam com R, você tira o R, né? Os substantivos derivados, todas as regrinhas tinham uma palavrinha aí. Depois, identifique no quadro o sufixo correto para que cada palavra se enquadre na classe gramatical indicada no item. Escreva essa palavra. Então, aí, vocês vão ter, por exemplo, barca, substantivo de barca, né? Então, barcaça. Então, vocês vão usar o aça no final. Esse é o último item que nós vimos nas regrinhas do ortografar. Então, sufixo, né? Aquele que a gente acrescenta no final da palavra, tá? Sufixo. Então, para quem não lembra, coloca aí, né? No ortografar, ó, assim, ó. Sufixo, final. Certo? Bom, continuando então. Aí nós temos barca, então vai ficar barcaça. Aí nós temos esperar como substantivo. A palavrinha vai ser esperança. Quebrar. Quebrar pediu para nós colocarmos ali. Bom, eu pulei a letra C, desculpa. Crer, né? Crer como substantivo também vai ficar crença. Depois, quebrar como adjetivo. Algo que quebra, ele vai ficar quebradiço, tá? Letra E, mover. O mover também como adjetivo. Movediço. Carne como substantivo. Carne, um substantivo, carniça. Depois, bala, né? Aí nós temos um substantivo também. Balaço, que é a bala grande, né? Cobiçar. Substantivo de cobiçar é cobiça, tá bom? Bom, aí nós temos o número 3 que diz assim: cite outras 4 palavras em que o C cedilha venha após o ditongo e seja o fonema S, né? Então, nós temos várias outras palavras aí. Mas, por exemplo, a palavra beiço, né? A palavra calabouço,
tá? Calabouço, a palavra, deixa eu ver aqui, louça, louça e refeição. Tem muitas outras que vocês podem pensar aí, depois do substantivo afeição, intuição, interjeição, tá? Mas eu coloquei então beiço, tá? Calabouço, louça e refeição. Foram as que eu coloquei aí como que recebem o C cedilha, né? Depois do quê? Do ditongo. Ditongo nós sabemos que são as duas vogais, tá? Uma mesma sílaba, né? Bom, vamos fazer então rumo ao ensino médio, tá? Peguem lá na página 62. Todo mundo junto na página 62. Vamos lá. Então, nós temos assim, Leiatira, notou alguma coisa? Quando eu trouxe o seu jantar, eu não vim andando direito. Eu dei uma perambulada pelo quintal. E eu me pergunto se você notou esse detalhe. Deve ter algo errado comigo. Eu não notei coisa alguma, né? Então, no segundo quadro, o período quando eu trouxe o seu jantar, eu não vim andando direito. É formado de uma oração subordinada adjetiva e oração principal. Oração principal é subordinada substantiva. Oração subordinada adverbial e oração principal. Oração principal e oração subordinada adjetiva. Oração subordinada substantiva e oração principal. Vamos lá, observando aí, nós temos a conjunção quando. Se nós temos a conjunção quando, ela é sinal de tempo, tá? Então, a letra C, que seria a oração correta, tá? Oração subordinada adverbial e oração principal, alternativa C, número 1. Número 2. Este é o slogan de um tipo de guloseima feita com chocolate. Quem pede um, pede bis. Né? Então, o próprio nome já trouxe aí, além do slogan, falando de um próprio chocolate. A primeira oração dessa frase é uma subordinada substantiva. Quem, né? Quem pede um. E aí depois nós temos uma oração objetiva direta, uma predicativa, uma completiva nominal, uma subjetiva ou uma apositiva. Já está falando para nós que ela é substantiva. Mas o que está pedindo para a gente fazer aqui? Classificar essa oração. Então, quem pede um quem é relacionado a alguém, né? Então, nós temos o que nessa oração? Nós temos um sujeito que pede bis em relação ao chocolate. Então, nós temos uma oração subjetiva, alternativa correta, a letra D, tá? Depois, a número 3. Na oração, o professor prometia, todo animado, um passeio com os alunos no final do mês. A vírgula se isola aí. O que ela está isolando? Uma oração intercalada com função de adjunto adverbial? Um termo intercalado com função de predicativo? Uma oração intercalada com função de predicativo? Uma oração intercalada com função de adjunta de nominal? Ou um termo intercalado com função de adjunto adverbial? Se nós observarmos aqui, está assim, ó. O professor prometia, vírgula, todo animado. Esse todo animado está se referindo a quem? Ao professor que prometia algo. Então, aí nós temos um termo intercalado com função de predicativo. Então, aí vocês vão assinalar a alternativa B, tá? Então, rumo ao ensino médio ficou número 1, letra C, número 2, letra D e número 3, letra B. Tá? Então, vai ficar de tarefa para a próxima aula, para quinta-feira, o em casa. O em casa, da página 62, tá? Então, o primeiro, vocês vão ler o textinho de uma notícia e depois colocar qual que é o valor sintático das 3 orações subordinadas em destaque.
tá? Então eu tenho lá que veio para ficar quando entrara também na programação da cultura a série animada Galinha Pintadinha Mini, que terá ao todo 26 episódios com 12 minutos de duração cada um. Como que eu vou olhar aí valor sintático da frase? O que é isso? Eu vou observar aí se essa oração é adverbial, se essa oração é substantiva, se ela é adjetiva, tá? Então, escreva como pensou para determinar o valor dessas orações. Como que você identificou elas? E o número 2, reescreva os períodos, substituindo a oração subordinada pelo termo de mesmo valor sintático e de mesmo sentido. Em seguida, destaque o substantivo, que é o núcleo do termo. Então, eu vou olhar lá. Os cientistas comprovaram que o vírus é agressivo, né? Então, eu vou substituir aí essa palavra agressivo. Como que vai ficar? Os cientistas comprovaram que a agressividade do vírus, tá? Eu vou fazer essa transformação, tá bom? Depois o número 3. Justifique o uso ou a ausência da vírgula nas orações substantivas em destaque, tá? Já estão destacadas. Então, se tem a vírgula, por que eu estou usando? Né? Ou se não tem, por que não foi colocada? Então, não se usa vírgula perto de sujeito e predicado, ou em oração intercalada eu tenho que usar a vírgula, tá bom? Então, vocês vão observar e fazer essa tarefa para quinta-feira. É para mandar foto da tarefa? Sim. Toda aula vocês têm que mandar a foto, certo? E espero que vocês já estejam correndo atrás do livro, tá? Não se esqueçam que esse bimestre é bem curto, então já comecem a ler o livro, certo, pessoal? Então é isso, tá? Até a próxima aula. Então, qualquer dúvida, eu estarei online durante as nossas aulas, ok? Beijo!